Óbvio, o debate com Márcio Mota. Ok, começando, óbvio, o nosso debate pela internet. Você pode participar com a gente deixando o seu comentário aqui no vídeo. O tema escolhido para esse nosso programa é a maioridade, né? A diminuição da maioridade seria isso. A gente está na mesa com o nosso deputado estadual pelo PP, Flávio Bolsonaro. Ele vai trazer esse tema para a gente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Mota. Eu penso o seguinte, a maioridade penal definida pela nossa legislação aconteceu numa época há 70 anos atrás. Nosso Código Penal era da década de 40. E uma época que o adolescente, o jovem, ele tinha uma outra formação, ele tinha uma cultura diferente. E o jovem de hoje, quando a gente compara com o jovem daquela época, é completamente diferente. Até fisicamente, os jovens hoje são mais fortes, né? O acesso à informação está aí para todo mundo por intermédio da internet. Qual é o adolescente hoje de 16 anos que não sabe que se pegar uma arma e dar um tiro em alguém, essa pessoa não vai morrer? Então, quantas pessoas mais, quantas famílias mais nós teremos que esperar se desgraçarem por causa de bandidos que hoje são protegidos pela legislação, para a gente poder não botar um ponto final. Não estou falando que com isso a gente vai acabar com a criminalidade, mas é a resposta que a sociedade espera. E o que acontece? A gente vê muita hipocrisia em torno disso, porque principalmente algumas ONGs e até entidades internacionais que sobrevivem, na verdade, de recursos por parte do governo ou por parte de empresas privadas, sob o argumento de estarem ajudando essas crianças a serem recluídas na sociedade, ou de estar recuperando essas crianças, na verdade, sobrevivem da miséria, sobrevivem do sofrimento dessas crianças, porque, na verdade, se a gente reduz a maioridade penal, a gente certamente vai ter essas pessoas em presídios, não mais sob a tutela, como aconteceu recentemente, de um dos assassinos do menino João Hélio, ficar sob a tutela de uma ONG, que certamente recebia recursos para cuidar dessa criança. Então a gente tem que acabar com essa hipocrisia e por mais que o sistema penal não recupere ninguém, nesse momento a gente tem que pensar no direito da sociedade que tem que prevalecer sobre o direito de qualquer indivíduo, quando nós, sociedade, estamos em risco. O que nós temos que observar é o seguinte, toda gangue, o que eles têm hoje? Eles têm um menor que é o bucha. Na hora em que a polícia chega, nós temos representante aqui na mesa da polícia, nós vemos isso, eles colocam, tem uma arma, foi o menor, matou alguém, o menor, a droga é maior, estava com o menor. Exatamente por isso. Agora, é impossível nós vermos que uma pessoa com 16 anos, ela é considerada pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil Brasileiro, pode votar. Exatamente, ela tem discernimento para eleger um presidente da República, um governador, aqueles que vão legislar, criar as leis que vão direcionar toda uma população, todo um país. Essa pessoa tem discernimento para isso, mas não tem discernimento para entender que ele vai colocar a mão numa arma, vai atirar em alguém, vai tirar a vida de um pai de família, vai fazer uma barbaridade como foi feita com o João Hélio, sair arrastando aquela criança num ato brutal, bárbaro, e essa pessoa não tem consciência disso? Eu acho na verdade eu acredito que tem consciência sim, tanto é que tem certeza, porque nós estamos na mesa com o Coronel Paul e eu como civil já vi a atuação de polícia ao prender o marginal, ele dizer, olha, eu sou de menor. Quer dizer, ele tem consciência de que o fato de ser de menor, o policial tem que tomar um outro procedimento. Márcio, é natural até que esses delinquentes, eles mintam na idade, né? Eles digam que são de menor e, na realidade, eles têm mais de 18 anos, o que é verificado depois. O mais triste disso tudo é que essas crianças, esses adolescentes, estão matando policiais militares e policiais civis nessa guerra urbana que nós vivemos. Em 3 anos do governo Sérgio Cabral, nós já tivemos 89 policiais militares, a sua grande maioria, e alguns civis mortos em serviço, assassinados muitas vezes por esses menores de idade. Uma coisa que eu só discordo, porque a gente está baseando muito nos 16 anos. Por quê? Por que a gente parte desse princípio dos 16 anos? Na Inglaterra, se eu não me engano, são 10 anos. Na verdade, a partir dos 10 anos, a pessoa já responde. O Brasil é um dos 3 da América do Sul que a maioridade começa aos 16 anos. Todos os demais são 14 ou 12 anos.
Na Argentina, por exemplo, são 14 anos. Porque daqui a pouco, daqui a 20 anos, a gente vai estar novamente mas é o que debatendo acontece, os 14 anos e não os 16 mais. A gente usa essa referência de 16 anos, porque como hoje a idade é 18, a gente vê que o algo possível, né, um acordo possível seria 16 anos. Eu sou a favor de que não tivesse maioridade penal, que se a criança tivesse, o adolescente, ou quem quer que seja, ao cometer aquele crime, tenha consciência do que está fazendo e fez dolosamente, ou tinha condições de saber o mal que ele estava causando, ele tem que ser punido na forma da lei, como qualquer pessoa. Doutor Rui Barbosa, filho. Veja bem, essa discussão acerca da maior ou minoridade, isso é uma discussão que remonta desde os clássicos italianos. Né? Isso começou lá com Beccaria, Manzelli, Petrosini, Frossari, os grandes penalistas italianos que estabeleceram esse conceito a partir do estudo criminológico. Começou a se estabelecer qual seria a idade ideal. Mas acontece o seguinte, isso vai variar de acordo com cada sociedade, porque isso tem fatores socioeconômicos, fatores culturais. Então você vai dizer o seguinte, um garoto que vive na favela, que tem 14 anos, ele tem discernimento quanto à natureza objetiva do crime, ele vive dentro de uma sociedade, ele vive com o crime. Um garoto que vive no Alto Leblon, que mora no Alto Leblon, que tem um colégio que estuda no Santo Agostinho, por exemplo, né? Ele tem o mesmo discernimento sociocultural daquele rapaz que mora na favela? Não tem. Por quê? Porque as realidades deles são diferentes. Mas para cometer um crime Mas para cometer um crime também pode. Mas veja bem, o cometimento do crime, ele não é... A menos que você tenha um cometimento com estabelecimento prévio daquela ação que vai ser cometida posterior, ou seja, que você haja, ou que você faça aquele crime a partir de uma configuração inicial, o crime pode ser incidental. Qualquer um pode cometer um crime, independentemente da sua idade. Nós estamos falando aqui do habitué, daquele menino, do flagelado, daquele que cheira crack, ou aquele que está ali cheirando cocaína e vai cometer o crime. Então, isso daí é uma discussão que nunca ninguém vai conseguir chegar a uma razão. Qual a idade ideal? Não existe um parâmetro legal. Se eu vou botar 16 anos, na Escócia é 12 anos. Tem lugares nos Estados Unidos que você pune uma criança com prisão perpétua com 14 anos. Mas isso é um problema da sociedade. Será que as crianças que nós temos, rapazes que nós temos aqui, vivendo naquele ambiente de crime, estão capacitados a sofrer a sanção punitiva do Estado? Isso é uma questão que nós temos que avaliar. Eu acho que a ideia do Bolsonaro é viável. Nós poderíamos deixar a maioridade penal com uma norma penal em branco. Ou seja, uma norma penal em branco é aquela norma em que não existe um parâmetro pré-estabelecido, mas que depende de outros parâmetros para a sua configuração. Ou seja, a maioridade, o cometimento de uma ação delituosa por parte de uma pessoa, quer seja ela hoje tida menor ou não, dependeria de uma avaliação psicológica para saber o coeficiente de entendimento acerca daquele ponto. Isso é possível. Não pode, mas a gente vai ter uma idade. Não vai ter uma idade. Mas é difícil você... Mas você tem... Se julgaria de acordo... Mas você quer ver uma coisa? Se a pessoa tem capacidade... Mas peraí, se a pessoa tem discernimento, capacidade... e é considerado apto para votar, para escolher, ele tem um cara com 17 anos tem família, gente. O cara com 16 anos ele tem família. Mas você tá dizendo, às vezes 2, 3 filhos. Doutora, você está dizendo o seguinte, o cara vai votar... E não tem discernimento, será que não entende que vai tirar a vida de um pai de família? Mas o cara que vai votar, ele não vai passar na prisão 40 anos ou 50 anos. Então você tem que analisar que você não pode pegar a mensuração de hipóteses diferentes... Mas passa na prisão 4 anos às vezes. Mas o problema, então, na verdade, o problema não é esse. O problema é que a nossa lei é feita de uma forma absurda. As nossas leis, nós temos a configuração de punições. Você vê um cara que rouba uma cartela de pilha no supermercado, ele vai pegar de 1 a 4 anos. Se o cara roubar uma Mercedes-Benz de 500 mil reais, ele vai pegar de 1 a 4 anos. Então o problema é a mensuração da pena. Nós temos que fazer uma reavaliação. A reforma do Código Penal urgente, isso é necessário. Os juiz mensura isso na hora de estabelecer uma pena. Roubar é roubar. Roubar um pacote de manteiga. Não é verdade. É o roubo. Olha, o nosso debate continua. Não é verdade isso. O nosso debate continua. Você vai deixar a sua opinião, seu comentário no YouTube e vai dar prosseguimento a esse debate. Você pode até sugerir um tema, ok? Continue com a gente aqui no Óbvio, o debate pela internet.